Informações que dão entendimento e sabedoria para seguirmos uma vida de fé com Deus, dentro da sua palavra, nos seus conceitos, com sabedoria, lucidez, racionalidade e conhecimento da sua palavra. Eu quero convidar você agora para que nós possamos analisar um caso de uma instrução, de um ensino que as pessoas têm vivido, que não condiz com a palavra de Deus. Eu quero convidar você agora. Primeiro eu quero ler um texto da palavra de Deus, para que você possa estar vendo que tudo que eu tenho levado para você é pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é apta para corrigir, instruir, ensinar, repreender. Ela serve para isso. A igreja tem que ser moldada na palavra. Tem que ser instruída na palavra, tem que ser corrigida na palavra, tem que ser repreendida na palavra, tem que ser exortada com a palavra, tem que ser demonstrada com a palavra, tem que ser chamar a atenção, tem que se chamar a atenção da igreja para a palavra. Então, eu quero convidar você agora para isso. Eu sei que esse assunto vai fazer com que muita gente, muitos irmãos, muitos líderes religiosos fiquem com raiva de mim, porque não estão dispostos a ouvir a verdade e querem continuar no que eles acham que é correto. Eu vou falar para você sobre campanhas dentro de igreja. Essas campanhas com vários títulos, eu vou mostrar para você, né, o prejuízo que isso traz à igreja, que isso não é bíblico e que isso não convém estar a igreja do Senhor Jesus Cristo vivendo essas campanhas com títulos que faz as pessoas se iludirem. Então eu quero convidar você aqui, vamos ler a palavra? Vamos ler o que Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, o versículo 3 ao 5. Paulo está orientando a Timóteo, dizendo a ele: olha, Timóteo, se alguma outra pessoa, se alguém vier ensinar outra doutrina que não for conforme a sã palavra de Jesus Cristo, não receba. Essa pessoa, ela é soberba, nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavra. Aí Paulo começa a orientar Timóteo, dizendo: olha, esses que ensinam essas coisas que não estão de acordo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, são homens corruptos de entendimentos, privados da verdade de Deus e que visam ganhos. Aparta-te disso, Timóteo. Aparta-te disso. Olha aí que conselho maravilhoso Deus está dando para você agora. Aí Paulo também orienta a Tito da mesma forma, com o mesmo conceito, orientando a Tito dentro da mesma questão, dizendo: olha, Tito, retém firme a fiel doutrina, que é conforme a palavra de Deus, porque há muitos desordenados, faladores, vãs enganadores, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Paulo agora orienta Tito também, dizendo: olha, Tito, retenha firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina de Cristo. Isso você pode ver lá em Tito, capítulo 1, versículo 9 ao 11. O apóstolo Paulo estava sempre orientando a igreja, os líderes, aqueles que estavam na frente, instruindo, serem prudentes no ensino para levar o povo. Paulo estava advertindo os irmãos a ser prudentes para não deixar entrar ensino errado dentro da igreja, que pervertia, desviava o povo da sã doutrina, das sã palavras conforme o ensino de Jesus e dos apóstolos. E eu quero trazer para você isso. O tema dessa ministração de advertência para você é campanhas. Isso é um ensino para a prática cristã? Esse é o tema dessa instrução, orientação que eu estou levando para você. Campanhas. Isso é um ensino para a prática cristã, para a igreja viver? Então a gente não pode, irmãos, as pessoas que fazem essas campanhas, eles pegam fatos bíblicos que não são doutrina para a igreja. Eles pegam fatos bíblicos que estabelecem como meios para a igreja viver como regra de fé para alcançar alguma bênção de Deus. A gente vê aí as pessoas fazendo campanha, né? Campanha do azeite na botija, aí pega lá do Velho Testamento, aqueles textos lá. A gente vê a campanha da marcha, as pessoas pegando aí os textos da Bíblia, não tem nada a ver. Uma vez uma pessoa, eu estava orientando uma pessoa, ela disse: ah, irmão, mas a marcha é bíblica. Aonde é que campanha de marcha é bíblica? E essa pessoa disse: não, mas Deus mandou o povo marchar, e pegou lá o texto de Êxodo, lá onde Moisés é orientado por Deus a mandar o povo prosseguir. Eu digo: meu amigo, mas não tem nada a ver aquilo ali. E foi um pastor que conversou comigo isso.
estava me contestando, dizendo, você está errado, porque marcha é bíblica, Deus mandou o povo marchar. Eu digo, não, ali Deus não mandou o povo usar aquilo ali como método para alcançar a bênção de Deus dentro de igreja, está marchando, arrodeando dentro de igreja, ao contrário. Aquilo ali que Deus diz ao povo que marcha, Deus não mandou o povo marchar arrodeando dentro de igreja. Deus mandou o povo prosseguir, marchar ali é no sentido de prosseguir, caminhando na direção da palavra, confiando em Deus. Não é rituais dentro da igreja, não tem base nenhuma. Tá vendo, meus irmãos, como está a situação? E essa pessoa que contestou comigo isso é pastor e está ensinando na igreja a um grupo, a um rebanho. O que é que esse povo vai aprender? Olha o entendimento dele. Defendendo essas campanhas que não tem defesa bíblica nenhuma, porque isso não é bíblico. Defendendo isso com textos fora do contexto. Tem nada a ver. Então hoje as pessoas estão colocando campanha da marcha, campanha da pedra de Davi. Olha, hoje eu estava vendo aí, né, antes de gravar esse vídeo, eu estava vendo no Face, que estava lá uma propaganda de uma igreja com uma campanha. Olha o nome da campanha. Janeiro Profético. Né? 8 dias de clamor para 12 meses de vitória. Olha que campanha. 8 dias de clamor para 12 meses de vitória. Poxa, e a vitória é só 12 meses? É? Olha que coisa sem nexo as pessoas estão fazendo, sem raciocínio. Não estão mais vigiando, analisando a palavra. Estão criando coisas que não tem nada a ver com o evangelho para a igreja viver, gente. Essas campanhas não são bênçãos, são maldição para a igreja, porque não traz edificação. Então olha só as pessoas hoje colocando título nas campanhas, são várias campanhas. Aí tem campanha 7 voltas de Jericó, pegam lá aquela passagem lá, aquele fato lá que não tem nada a ver para aplicar para a igreja viver isso como doutrina, como regra, meio de alcançar a bênção de Deus. A campanha das 7 voltas de Jericó para cair a muralha, o problema cair da sua vida. Estão interpretando errado as escrituras. Estão pegando o contexto do Velho Testamento e aplicando fora do contexto que não é para a igreja. Tem nada a ver a igreja viver isso. Porque ali foi um fato que aconteceu isolado e Deus não mandou ninguém fazer aquilo ali como um ritual para alcançar a bênção dele, não. Ali foi uma atitude de Deus usando naquele momento ali, aquela situação com Jericó. Aí o povo pega esse texto lá para dar base a isso. As 7 voltas de Jericó, 7 mergulhos de Naamã. Olha os textos da campanha. Né? 21 semanas de Daniel, que não tem nada a ver, pegar aquilo ali e aplicar como uma regra para a igreja alcançar a resposta de Deus. 21 semanas de Daniel, gente. As pessoas que criam isso não têm compromisso com a palavra de Deus. As pessoas que criam isso não estão, né, com a sua mente liberta, estão com a sua mente privada da verdade, como disse Paulo. São homens enganadores que enganam o que não convém por ganância, por ganhos. Porque as pessoas que criam isso, pastores estabelecendo isso dentro das igrejas, não tem nenhuma mente, não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Seu entendimento está corrompido, sua mente pervertida em relação à palavra de Deus, criando isso. Aí 21 semanas de Daniel, eu estava vendo outra campanha agora recente no Face, porque é muita propaganda no Face de campanhas, as igrejas aderindo a isso, porque isso está dando muita multidão dentro das igrejas, estão aderindo a isso. E eu estava vendo hoje outra campanha, né? Estou gravando esse vídeo agora, hoje é 30 de janeiro de 2019, estou gravando esse vídeo agora. Estamos aqui no horário de 2h20 da tarde. E eu estava vendo o Face, outra propaganda de campanha, olha o tema. Em busca da arca, leve a presença de Deus para sua casa. Olha a campanha. Em busca da arca, para que você possa levar a presença de Deus para sua casa. Tem nada a ver com o evangelho, fora do contexto. Porque no Velho Testamento a presença de Deus era simbolizada na arca da aliança. Era uma presença limitada, hoje não. A presença de Deus não é mais em arca, você não precisa buscar a arca, você precisa crer em Jesus Cristo, porque a presença de Deus hoje não é limitada a um lugar restrito. A presença de Deus hoje está na vida de todo aquele que crê em Jesus, recebe o Espírito Santo e passa a viver em Deus e Deus nele, não só num lugar restrito, mas em casa, no trabalho, aonde quer que ele vá. Então você dá para ver o sentido dessas campanhas, os títulos dessa campanha. Se a gente for analisar os títulos da campanha, são heréticos, gente. Não tem nada a ver com o evangelho, como regra para a igreja viver meio de alcançar a bênção, não. E aí são vários títulos, eu estou citando alguns aqui, né? Eu quero a minha bênção, olha, campanha, eu quero a minha bênção. Aí usa lá o texto de Jacó que lutou com o anjo, dizendo que não saía dali enquanto não abençoasse ele. As pessoas pegam isso, tem nada a ver. Quem aplica isso como regra para a igreja viver é porque não tem compromisso com a verdade. É como disse Paulo, estão privados da verdade. Estão vivendo um engano por causa de ganhos.
não é? Saindo do vale, chave, campanha da restituição, campanha da vitória, campanha da bênção, da unção. Uma vez eu vi no Face também, porque a gente vê muita meninice, coisas no Face que não tem nada a ver com o Evangelho, gente. É uma banalização e, infelizmente, pastores criando isso dentro das igrejas, seus rebanhos, vivendo o anátema, vivendo uma coisa vazia. Eu vi uma campanha no Face, uma igreja colocou lá, campanha da porta. E ele botou um umbral, uma porta dentro da igreja para o povo passar por dentro dela. Aí ele dizia, quem passar por dentro dessa porta, seus problemas vão ser resolvidos. Passe pela porta que você vai ter os problemas resolvidos e etc. Tem nada a ver com o Evangelho, gente. Isso não tem nada a ver com o contexto bíblico, com a forma que Deus orienta o homem para ser abençoado, não tem nada a ver isso. Essas campanhas não passam de movimentos de lucros, de ganho para prender as pessoas dentro das igrejas, porque eles fazem campanha de 7 dias, 21 dias, e depois terminou uma campanha, ele coloca outra. É uma forma de trazer a sua presença para a igreja, para que a igreja tenha multidão, para que na hora do recolhimento de dízimos e ofertas, o caixa do pastor esteja cheio. Porque quem bota isso não tem compromisso com a palavra de Deus não, irmão. Não importa quem é você. Se você é o pastor de qual igreja que está colocando isso, eu estou dizendo aqui com a autoridade da palavra. Quem coloca isso não tem compromisso com a igreja não. Está corrompido, está privado da verdade. Porque é o que Paulo disse lá a Timóteo no capítulo 6, versículo 30, do versículo 3 ao 5. Paulo diz, olha Timóteo, se alguém ensinar alguma outra doutrina que não for conforme a sã palavra do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa é soberbo, nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavra. Paulo diz, olha, são homens corruptos de entendimentos, privados da verdade de Deus, que visam apenas lucros, ganhos e não o crescimento da igreja no conhecimento da palavra, e não que a tua alma venha estar reservada no Senhor através da instrução da palavra. Esses homens não estão preocupados com o teu crescimento espiritual, com a tua vida em salvação em Cristo, com a tua busca pelo conhecimento de Deus, não. Esses homens estão visando ganho, lucro, tem compromisso nenhum. Pode ser a qualquer igreja, meu irmão. Não estou aqui para falar com restrição de ninguém, não. Isso é geral. Igrejas de nome que prezam o Evangelho estão entrando nessa onda também, nesse movimento de campanhas, porque é isso, irmãos, tem prejuízo, eu vou mostrar a você aqui, no longo dessa instrução, tá certo? Hoje muitas igrejas vivendo isso, porque isso viralizou, isso traz a multidão para a igreja, isso atrai o povo, e muitos pastores viram que isso é uma forma de trazer o povo para a igreja, para trazer lucro, e começam a aplicar isso dentro da igreja, prendendo você, dizendo, olha, tem que participar das 7 campanhas, porque se você faltar, você não consegue alcançar a bênção, não pode quebrar o pacto. Tem que vir às 7 semanas, tem que vir às 21 semanas. Olha, queridos, a mãe desses conceitos de campanha nas igrejas é a Igreja Universal. Meu querido, o ensinamento da Igreja Universal é horrível. As pessoas estão lá vivendo de campanha, de fogueira santa, campanha dos 70 escolhidos, campanha do Rio Jordão, campanha da areia de Israel. Estão lá, irmãos. Eu gosto de ver as coisas para falar o que eu conheço, não o que me dizem. Eu entrei uma vez aqui, né, na Igreja Universal Principal aqui na Cruz Cabugá, que fica ao lado do Templo Central da Assembleia de Deus Recife. Eu fui uma vez lá no cenáculo, né, no templo maior ali da Universal aqui em Recife. Eu fui lá só para ver como é, mais ou menos. Que eu gosto de falar com certeza daquilo que eu conheço. Eu entrei lá, olha queridos, quando eu entrei, não tinha muita gente não. Quando eu entrei, tinha no máximo umas 100 pessoas. Mas rapaz, olha, eu entrei, era por volta de 11 horas por aí. Não demorou meia hora, o templo começou a lotar. Lotou. É um espaço que tem lá com mais de 5 mil pessoas, se não me engano. Lotou. Ficou as cadeiras tudo ocupadas. E o pastor começou lá uma campanha. Olha a campanha. A travessia do Mar Vermelho. Sabe o que eles fizeram? Colocaram um tapete vermelho assim em um determinado espaço na igreja para o povo passar naquele tapete como se estivesse passando no Mar Vermelho. E eles diziam, quando você passar nesse Mar Vermelho, teus problemas vão ficar do outro lado e você vai passar sem problema nenhum. Isso não é evangelho, gente. Isso não é conceitos da fé cristã, não. Isso é homens corruptos do entendimento, privados da verdade, que estão
deturpando os princípios do Evangelho de Cristo, não estão ensinando conforme a sã palavra do Senhor Jesus, porque visam ganho, visam lucros por ganâncias e não estão compromissados com a palavra de Deus, de levar o ensino, a instrução para a igreja crescer na graça e no entendimento de Deus. Isso não existe. E a Igreja Universal é a mãe dessas campanhas e todas as igrejas derivam dela. A gente pode ver que Internacional da Graça, Mundial, Valdomiro e outros saíram daí e criaram seus ministérios, continuando seus movimentos, um melhor do que o outro. E toda semana tem uma campanha, porque essas igrejas não podem ficar sem campanha, porque senão o povo não vai. Porque o povo só vai através dessas campanhas. Então, essas campanhas, elas não são benignas para a igreja. Não fazem bem ao corpo de Cristo. Isso não é ensino do Evangelho. Isso não tem lógica nenhuma diante da fé cristã. Isso não tem apoio bíblico. Essas campanhas não têm apoio bíblico. Não tem. Isso não passa de estratégia para atrair os simples que não dão ouvido à palavra, que não buscam o ensino da palavra. Não passam de estratégias que faz as pessoas se compromissar com a igreja, com a sua presença lá nessas campanhas. Isso é uma estratégia para trazer o povo, para ganhar do povo o que eles trazem, o que eles oferecem. Oferta, dízimo, sacrifício, para encher o bolso dos homens gananciosos, avarentos, presunçosos, mentirosos, que estão enganando lá o povo com ensinos mentirosos, que não condiz com o Evangelho de Cristo. Isso não é saudável para a igreja, meus amados. Isso não é saudável para a igreja. Isso contrário aos conceitos de todo o ensino cristão. Isso é contrário. Tá certo? Porque a Bíblia não ensina isso para você alcançar alguma coisa de Deus. A Bíblia não ensina esses meios, esses parâmetros, esses métodos para o cristão alcançar algo de Deus. E aquele que busca em Deus, bênção não é por esses meios. Se você ler lá em Deuteronômio capítulo 28, você vai ver Deus dizendo que se a pessoa ouvir e guardar a palavra dele, as bênçãos de Deus alcançam ela. Elas não precisam ir para a igreja fazer campanhas para alcançar a bênção. O meio para o homem alcançar a bênção é ouvir a palavra de Deus e guardar, praticar e passar a viver elas. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 ao 10. Lá no livro de Apocalipse, Jesus ensina à igreja de Filadélfia que eles tiveram pouca força, não negaram o nome de Jesus e guardaram a palavra. Aí o Senhor diz: agora eu coloco diante de vós uma porta aberta. A porta aberta, a chave, você não vai receber através de campanha. Porta aberta em campanha não. É por guardar a palavra de Deus, não negar o nome de Jesus, ser fiel, perseverar na fé, pela direção da palavra. Fé em Deus é guardar a palavra de Deus. Não é através de campanha de chave, de porta aberta. Então estou trazendo para você isso, gente. Sabe por quê? Porque essas campanhas é maligna, é maldita, não é saudável para a igreja. O diabo, ele sabe que isso não traz crescimento à igreja. E ele aproveitou isso, levantando muitos homens para criar muito mais campanhas. E ele engana o povo dentro dessas campanhas, porque só há o engano dentro dessas campanhas. Porque onde não tem palavra, o diabo ciranda. Pode ter movimento, grito, unção, poder caindo, anjo passeando, pode ter profeta pulando, marchando, mas não tem palavra, o diabo entra, porque o diabo não tem medo de profeta pular e marchar, o diabo não tem medo de anjo dentro da igreja, o diabo não tem medo de movimento, de fogo caindo, o diabo não resiste à palavra, é a palavra de Deus que é a espada que pode combater Satanás, porque Jesus combateu Satanás com a palavra, não foi com movimentos, nem com campanha dentro da igreja não. Essas campanhas, elas são malditas, gente, elas não são benéficas, elas não são benéficas para a igreja. Sabe por quê? Eu vou dizer para você por quê. Ela desvia a fé e a direção da pessoa na palavra de Jesus. Essas campanhas desviam a fé e a atenção das pessoas para a palavra. Essas campanhas, ela não motiva o cristão a ir para a igreja para ouvir a palavra, para crescer no conhecimento de Deus. A motivação que as pessoas têm de ir para a igreja por causa dessas campanhas é para alcançar seus objetivos. Ela perverte, né? As pessoas não buscam Jesus para querer uma comunhão com Ele, conhecer mais Ele, crescer no conhecimento dEle. Buscam Jesus que nem Herodes buscou Jesus para ver milagres. Buscam Jesus como a multidão buscava Jesus para receber bênção do pão e do peixe, a multiplicação, prosperidade terrena.
Isso é maligno, irmão. Estou trazendo para você essa orientação. Medita aí no que eu estou falando. Não fica com raiva de mim não se você está vivendo isso. Para refletir. Sábios são aqueles que param para ouvir e analisam o que ouvem. Essas campanhas não são benéficas para a igreja. Elas são uma maldição para o corpo de Cristo. Porque as pessoas ficam ansiosas numa esperança que não é a que Deus prometeu. Ficam ansiosas numa esperança que não tem a garantia de Deus, feita por essas campanhas, por esses enganadores que criam essas campanhas. As pessoas vão para as campanhas ansiosas, buscando alcançar o seu objetivo pelo qual a campanha oferece. E Deus não tem compromisso com essas campanhas, porque não é orientação, instrução de Deus. Isso é o homem enganoso, mentiroso, que cria isso para o povo viver dentro das igrejas. Ah, mas está dando certo, a multidão está vindo, estão gostando. Mas nem tudo que dá certo é certo. E a multidão vai perecer, porque estão vivendo o engano, não querem dar ouvido à palavra. E aquele que está vivendo como enganador, levando a multidão ao engano, vai sofrer 2 vezes mais. Porque essas campanhas não tem nenhum crescimento em Deus, quem vive dentro disso. Quem vive nessas campanhas anátemas, onde recebem objeto, fazem rituais, fazem oferenda. Porque hoje as campanhas, as pessoas estão lá buscando a chave da vitória e ganham a chave. Aí sal grosso, rosa ungida, não é? As pessoas ganhando objeto, rituais dentro da campanha, dá 7 voltas, aí fica rodeando 7 voltas dentro da igreja, aí marchando dentro da igreja. Isso é ritual que não tem nada a ver com o evangelho. A fé dos conceitos evangélicos é a fé no firme fundamento das coisas que se espera e a certeza e prova das coisas que não se vê. Não é uma fé através de um objeto, motivada por um objeto, motivada por uma ida a um culto, motivada por um ritual, motivada por um movimento, não. A fé em Jesus não pode ser motivada por isso. A fé em Jesus tem que ser motivada pela palavra de Deus, naquilo que ela nos ensina, e esperar com paciência no Senhor, como Davi esperou, como Jó esperou, ainda que ele me mate, eu espero nele. Jó não correu atrás de campanha, passou por toda aquela dificuldade, esperando com paciência no Senhor, porque ele sabia no Deus que ele cria. E essas campanhas hoje levam as pessoas a viverem isso. E tem mais, irmão. Eu quero dizer qual é o mal que essa campanha traz para a igreja no crescimento espiritual. Não é benéfica, não traz o bem para a igreja. Hoje em dia existe campanha de quebra de corrente. Já viu falar nisso? Quebrando as correntes, né? Campanha de libertação. Olha, campanha buscando a arca, derrubando o gigante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essas campanhas anulam indiretamente o sacrifício de Cristo para a humanidade ser abençoada. Vou dizer de novo para você. Essas campanhas é uma maldição. Quem é prudente percebe isso. Quem é simples, que não busca o conhecimento da palavra, não percebe porque está com seu entendimento ainda escurecido. Não foi esclarecido pela luz da verdade, que é a palavra de Deus. Essas campanhas, elas anulam o sacrifício de Cristo. Por exemplo, campanha de libertação. Aonde é que está dentro das Escrituras Jesus ou os apóstolos ensinando isso a alguém como meio de alcançar a libertação? Porque a libertação é em Cristo. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer fazer campanha para ser liberto? Faça uma campanha estudando a Bíblia, ensinando a palavra, aí a pessoa vai ser liberta. Então essa campanha anula o sacrifício de Cristo. Porque campanha quebrando as correntes. Só quem quebra as correntes do pecado é Jesus. Só quem quebra as correntes da maldição é Jesus. O sacrifício de Jesus Cristo foi para quebrar as correntes. Foi feito para libertar as pessoas. Foi feito para abençoar as pessoas. Foi feito para tirar as pessoas do vale da morte. Foi feito para levar as pessoas a vencer o gigante. Foi feito para as pessoas alcançar e entrar pela porta que está aberta. Foi feito para as pessoas conseguirem a prosperidade e as bênçãos do céu. E essas campanhas que as igrejas estão fazendo hoje através da direção dos pastores, que não tem compromisso com a palavra de Deus, elas negam o sacrifício de Cristo. Faz as pessoas buscar as bênçãos que é através do sacrifício por meios de rituais, de movimentos dentro dessas igrejas através dessas campanhas. Isso é muito sério que eu estou falando, irmão. Indiretamente é isso. Você pode até dizer: não, mas nós estamos crendo no Senhor, nós estamos fazendo essa campanha. Essa desculpa vai ser dada para enganar os simples. Porque essa desculpa não convém, não tem apoio bíblico, não tem nenhum conceito bíblico essas estratégias
para meio de busca de fé, de bênção em Deus, essas estratégias da campanha. Estou trazendo essa instrução porque eu vejo a necessidade de abrir os olhos da igreja, do corpo de Cristo. Meu irmão, desperta aí com isso, sai desse movimento. Tu está vivendo dentro de feitiçaria, dentro de tantas coisas que não é o Evangelho, que o Evangelho não nos ensina a viver. Eu estou trazendo isso porque Deus assim está inquietando. Já que hoje as pessoas, muitos estão corrompidos dentro das igrejas, mas Deus está levantando profeta fora das igrejas para advertir os que estão dentro e convidá-los que saiam do meio deles enquanto é tempo. Que parem de dizer casa do Senhor, templo do Senhor, igreja do Senhor, e comecem a voltar para Deus verdadeiramente, ouvindo o que Deus pediu a vocês, porque Deus não pediu para vocês viver dentro da religião, dentro da igreja, vivendo campanhas e vivendo a religiosidade. O que Deus pediu para vocês viverem, para nós vivermos, é a sua palavra. Da mesma forma que Deus advertiu Judá usando o profeta Jeremias, lá no capítulo 7, Deus está agora advertindo você, usando o simples profeta aqui, essa pessoa que vos fala, evangelista Wellington Ramos, para dizer a você, desperte, para que Cristo te esclareça, para que a luz do Evangelho raie no teu entendimento, para libertar você da obscuridade, livrando você dos enganos desses homens. Essas campanhas não são benéficas para o corpo de Cristo, para a igreja. O diabo tem sido andado muito dentro dessas campanhas, com tanto movimento. É um nojo o que eu vejo no Face, as postagens dos movimentos das campanhas dentro das igrejas. Pessoas caindo, pulando, dançando, sambateando, pegando na mão de outro, botando a mão na cabeça das pessoas, as pessoas caindo. Isso não é evangelho não, meu irmão. E dizem, não, é o poder de Deus, é a unção, é o poder de Deus. Deus se fez presente. Mentira! Porque Deus não se faz presente dentro de movimento de igreja. Deus se faz presente na vida daquele que obedece e crê na sua palavra. Jesus disse, vocês me amam se guardarem a minha palavra, e eu e o Pai viremos para vocês e fazemos morada em vocês. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23 e 24. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei presente. Ele não está presente reunido dentro de uma campanha, reunido dentro de um movimento de igreja, onde tem misticismo, onde tem situações sobrenaturais. Deus está presente onde tem reunido 2 ou 3 no seu nome, para buscar o conhecimento dele, a instrução dele, a orientação dele. Por isso que Jesus repreendeu a multidão que vinha atrás dele, porque não estava atrás de Jesus buscando o conhecimento dele, o que ele veio trazer, a comunhão com Deus, conhecer verdadeiramente quem é Jesus, porque essa multidão só está atrás das bênçãos, das condições materiais, das necessidades materiais, para satisfazer o seu ego, a sua satisfação. Neste mundo não querem compromisso nenhum com Deus, não estão interessados em buscar conhecer a Deus. Foi o que Jesus disse. Por isso que Jesus chamou os discípulos e disseram, quem diz os homens ser o filho do homem? Aí disseram, olha, um diz isso, outro diz isso. Aí Jesus fez, tudo bem, agora eu quero saber de vocês, porque eu quero que vocês me sigam conhecendo, buscando me conhecer, buscando me entender, buscando estar cada vez em mim, aprendendo de mim, e não buscando no entendimento que a multidão busca. Aí Pedro disse, Senhor, nós cremos que Tu és o ungido Filho de Deus. Nós cremos nisso. E nós estamos Te seguindo não é pelo pão que perece, não é pelas prosperidades desse mundo. Nós estamos Te seguindo pela vida eterna. Essa multidão que vive nas campanhas, elas estão presas buscando os tesouros da terra. Elas vivem ansiosas. Elas vivem naquele delírio, naquela loucura, indo à igreja, vivendo uma devoção, um ritual de igreja, mas não para buscar crescer na graça e no conhecimento de Deus, não para buscar uma comunhão com Deus, não para buscar o entendimento de Deus, não para buscar cada vez mais estar firme no Senhor, com prudência. Estão vivendo loucura dentro das igrejas através dessas campanhas. Então, quero convidar você. O apóstolo Paulo foi muito profundo quando orientou Timóteo, dizendo que esses homens são corruptos de entendimentos, privados da verdade, que visam apenas o ganho. É o que esses homens que estão vivendo aí essas campanhas, que estão criando essas campanhas dentro das igrejas, estão visando. Somente ganhos. Eles não estão preocupados em você crescer no conhecimento da palavra de Deus, do entendimento de Deus,
Você não está apto para se defender dentro de um debate teológico, dentro de um conceito da fé cristã, dentro de um conceito do conhecimento de Deus, porque você não está sendo instruído nisso. Você não está vivendo dentro de uma igreja para aprender isso, porque a igreja, a função dela é para ensinar. A igreja é uma escola, a igreja não é um lugar de ritual, de movimento, de misticismo, não. A igreja é uma escola, é lugar de ir para aprender as lições do conhecimento da nossa fé cristã, para saber como responder a cada um que perguntar a razão da nossa fé. O apóstolo Paulo, orientando os irmãos, ele diz que a palavra de Deus, ela é apta para ensinar, corrigir, repreender, instruir, para que a igreja tenha edificação. E hoje muitas igrejas não estão mais preocupadas em viver o ensino da palavra dentro delas, porque isso não atrai a multidão. E os que estão na frente, os falsos enganadores que estão com ganância, a maioria dos muitos pastores, não generalizando, não todos, mas muitos não estão ali preocupados com isso. Estão preocupados que o povo venha e creia nesses movimentos para poder estar ali com a sua presença, garantindo o recurso para eles, enriquecendo ministérios, enriquecendo homens que estão na frente por ganância. É o que Paulo diz. Eu estou apenas transmitindo o que diz a palavra de Deus. Muito sério. Eu vou terminar aqui. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 5, ele diz: se alguém ensina outra doutrina, se não for conforme a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo. Aí eu pergunto a você, esses ensinamentos dentro dessas igrejas de movimento de poder, são ensinamentos da doutrina de Cristo? Os apóstolos ensinaram isso, campanha, eu estou falando de campanha. Esse vídeo é para despertar você sobre essas campanhas, sai desse entendimento. Jesus orientou alguém sobre campanha, os apóstolos ensinaram alguém a alcançar a bênção de Deus, buscar a bênção de Deus através de campanhas? Não, não foi? Sabe por que não? Porque Jesus não nos ensinou a buscar nada em Deus através de rituais, de objetos, de campanhas. Não. O que Jesus nos ensinou foi: o que pedires ao Pai crendo em meu nome, o Pai os concederá. Os milagres de Jesus não foram porque fizeram campanha às pessoas. Os milagres de Jesus na vida das pessoas não aconteceu porque as pessoas fizeram campanha. Vamos examinar isso rapidamente? Vamos examinar? Libertação, cura, prosperidade, milagres, poder de Jesus saiu na vida das pessoas. Não foi porque participaram de campanha. A mulher do fluxo de sangue, sabe por que ela alcançou a cura? Porque ela perseverou, ela creu na palavra, ela creu em Jesus. Ela tomou uma atitude de esforço e ir até a Jesus. Aquilo ali não pode trazer base para alguém dizer que é campanha dentro de igreja. Bartimeu foi curado porque ele ouviu a palavra, ele creu em Jesus quando tinha ali a oportunidade que falaram ali de Jesus naquela hora onde ele estava no caminho. Ele recebeu a cura, não foi porque participou de campanha. Isso não tem base nenhuma para alguém colocar um contexto desse dentro de um contexto de campanha, porque está fora do contexto. Os apóstolos curavam as pessoas, não porque as pessoas faziam campanha através do poder de Jesus. Quando Pedro e João foi ali ao templo que curou aquele coxo na porta do templo, aquele coxo não fez campanha, foi através da palavra, do evangelho. Os milagres de Jesus, examina isso na Bíblia. Não foram feitos na vida das pessoas porque as pessoas fizeram campanha. Hoje isso está pervertendo o conceito da fé cristã. Por isso que eu digo, essas campanhas é maldição. Essas campanhas não trazem o bem para a igreja, para o corpo de Cristo, porque está pervertendo o conceito da fé cristã de alcançar as bênçãos de Deus. Estão negando o sacrifício de Cristo através dessas campanhas, porque indiretamente essas campanhas elas fazem o homem negar o sacrifício de Cristo e desviar-se dos conceitos da palavra de Deus e dos conceitos do evangelho de Cristo. Essas campanhas não é bênção, é maldição. Você é simples, está vivendo isso achando que Deus está operando, achando que alcançou isso porque tu participou da campanha, porque você é simples, não é prudente. Então as pessoas dentro do catolicismo estão alcançando que pelas promessas que fizeram aos seus santos, alcançou porque Deus está aprovando, porque Deus está ali. As pessoas dentro das campanhas que estão vivendo dentro dos espiritismos de outras organizações aí, dentro da feitiçaria, estão alcançando as bênçãos. É porque Deus está lá operando? É não. O diabo é enganador, está enganando você com essas migalhas, com essas coisas, com esse engano. E você que é simples, que está vivendo um evangelho anátema,
Seja prudente, desperta, tu que dorme, para que Cristo te esclareça. Escapa por tua vida, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que assim você fazendo seja salvo. E não caia em enganos. Porque Paulo está dizendo aqui, se alguém ensina alguma outra doutrina, se não for conforme as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, é soberbo. São homens corruptos de entendimento, privados da verdade. Eles não querem a verdade de Deus, estão privados dela, estão afastados da verdade. Porque o que eles aceitam nos púlpitos deles, nas igrejas deles, é o que eles estabelecem como regra de fé e prática. Esses homens estão privados da verdade de Deus. E o apóstolo Paulo ainda orientando a Tito, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Ele diz, olha Tito, retenha firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Fique firme, Tito, no fiel ensinamento, na orientação verdadeira que é conforme a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Cristo. Porque há muitos desordenados, faladores, vãs enganadores, ensinando o que não convém, por torpe ganância. É o que está acontecendo aí, meus amados. Porém, eu quero dizer para você isso. Trouxe aqui uma informação muito boa para você. Sei que muitos vão ficar com raiva de mim, vão me detonar, e que detone. Que Jesus se alegre comigo. Eu estou buscando agradar a Deus e não os homens. Não estou preocupado se o ministério não vai querer mais minha presença lá para pregar, se não me chama para pregar, porque eu não fui chamado para pregar dentro de ministério, fui chamado para pregar para a multidão, para os que estão perecendo, levar salvação aos perdidos. Meu ministério, quem pode anular é o próprio Deus, e Deus não vai anular. Estou preocupado com o pastor de igreja, senão eu não estou preocupado em alcançar a oportunidade dentro de igreja. Agora, os verdadeiros pastores que concordam com isso, aí vão me dar oportunidade sim. Vão me chamar porque sabem que tem um homem compromissado com a palavra. Eu sou compromissado com a palavra de Deus. E a igreja que for compromissada com a palavra de Deus vai me apoiar e vai me convidar para pregar nela. Para levar mais ensino para edificar os irmãos. Mas eu estou preocupado com aqueles que não estão concordando comigo. O problema não é comigo. Não estão concordando é com a palavra, porque eu não trago aqui pensamento meu. Eu trago a palavra de Deus. Estou trazendo a palavra de Deus agora, mostrando a você que esses conceitos de campanha, seja qual for ela, não é benéfico para o corpo de Cristo, para a igreja. Tá certo? Faz as pessoas indiretamente negarem o sacrifício de Cristo e se desviar do conceito da verdadeira fé cristã. Porque o diabo não é besta, ele trabalha indiretamente. E muitos não percebem, diretamente não percebem. Porque diretamente está em nome de Deus aquilo ali. Mas diretamente, o diabo sabe que as pessoas diretamente percebem logo, aí ele trabalha indiretamente para enganar o povo. Então seja prudente, analise as coisas. O apóstolo Paulo escreve a Tito ainda na sua primeira na carta a Tito, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz assim: muitos confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, com as suas ideias, com os seus conceitos, com o seu entendimento. Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 44 em diante, Jesus disse: se vocês fossem de Deus, ouviriam a palavra, a doutrina que eu dou, que não é minha, é do Pai. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. E quando esses movimentos não são de Deus, a gente pode perceber e vigiar. E julgar. Porque não está vindo direto do conceito da palavra de Deus. Então não vem de Deus, meu amigo. Essas coisas não vêm de Deus. Me desculpe, mas é doutrina de demônios. É doutrina de homens gananciosos, enganadores, corruptos da palavra, privados da verdade, que estão fazendo isso por ganhos, por ganância. Esses ensinos de campanha não é de Deus. Então, quer fazer uma campanha? Pega a Bíblia e começa a examiná-la com humildade, pedindo ao Espírito de Deus que te dê entendimento para você analisar a verdade de Deus. Diante disso que você está sendo instruído, faça essa campanha. A campanha da busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Essa é a melhor campanha que o crente pode fazer. Porque isso não deve ser campanha. Isso deve ser uma necessidade constante. Não é de 7 semanas, não é de 21, mas constante de examinar as Escrituras para conhecer as verdades de Deus e conhecer o poder de Deus. Por isso que vocês estão errando, meus irmãos. Por não examinar as Escrituras nem conhecer o poder de Deus, estão vivendo dentro desses conceitos em nome de Deus. E no final, muitos vão se decepcionarem. Então, em nome de Jesus, medite nisso, analisem isso. Sai desses conceitos. Eu, evangelista Wellington Ramos, convido você
a ser mais edificado com mais instrução da palavra de Deus, lá no meu canal no YouTube. Se inscreva, participe lá. Tem muitos vídeos de instruções, muito material, né, de instrução da palavra de Deus que você pode ter lá. Tem os temas lá, escolha e cresça, meu irmão. Seja prudente a buscar o conhecimento da palavra de Deus para o seu bem. Visita também o nosso canal, nossa página lá no Face. Manda a tua solicitação de amizade que eu vou te aceitar. E tem muitos vídeos lá também. Porque eu tenho esses dois trabalhos lá no YouTube e no Face de instrução da palavra de Deus para abençoar a igreja com o entendimento da palavra do nosso Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Medita nisso aí. Não me julga logo não. Não fica com raiva de mim porque você está vivendo isso não. Eu sei que muitos vão ficar com raiva porque está vivendo isso. Mas antes de você ficar com raiva, analisa, use a tua inteligência, o raciocínio que Deus deu. Analisa as coisas direitinho para ver se realmente eu estou com razão ou não. Ou se eu estou apenas aqui falando por falar. Medita e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.